Olá pessoal, sejam bem-vindos então à nossa quarta aula. Nessa aula especificamente a gente vai trabalhar com estruturas de repetição, que é o while, o do while e o for. Vamos iniciar falando sobre o while. Para isso vamos criar uma função chamada calcular while. Vamos passar como parâmetro um valor qualquer, tá? E aí vamos usar a palavra reservada while, né? Usar essa estrutura e vamos dizer enquanto o valor for menor que 10, faça a impressão desse valor e realize o incremento de mais 1 neste valor. O que está ocorrendo aqui, então, pessoal? Criei uma função chamada calcular while, passei como parâmetro um valor. Enquanto esse valor for menor que 10, ele vai entrar aqui nesse bloco de código. O que ele vai fazer? Vai imprimir o valor e vai incrementar mais 1 a este valor. Então, por exemplo, se eu tenho o valor 5, ele vai imprimir o valor de 5 e vai incrementar mais 1 a 5, passando a ser 6. Fez novamente, entrou, né, está num laço, voltou para cá, porque o 6 é menor que 10? Sim. Veio aqui, imprimiu 6, passou para 7. 7 é menor que 10? Sim. E aí ele vai fazendo enquanto o valor for menor que 10. Então, nesse caso, se eu vim aqui e chamar essa função aqui, vou copiá-la aqui, calcular while. Chamei ela aqui, calcular while. Passei como valor 1. Então, se eu vim aqui no meu navegador, atualizar, o que ele está fazendo? Ele está imprimindo os valores de 1 a 9 e parando ali. Por quê? Se o meu valor é igual a 1, ele vai vir aqui. 1 é menor que 10? Sim. Imprime o valor, adiciona mais 1. Passa a ser 2. 2 é menor que 10? Sim. Vai lá, imprime o valor e acrescenta mais 1. E assim por diante. Então, ele vai fazer esse laço enquanto o valor for menor que 10. Uma pequena observação aqui, pessoal, nesse caso a gente está fazendo o incremento. Nós podemos remover, então, se a gente quisesse remover o valor menos 1, né? Ah, 3 passou a 2, passou a 1 e assim por diante, colocaria os sinais de menos. Bom, aí a gente tem uma estrutura bem similar a esta, que se chama do while. Então, calcular, vamos criar uma função aqui chamada do while. Vou passar um valor. Esse valor vai entrar aqui no do console.log valor. Valor, mais. E aí, while valor menor que 10. Qual que é a diferença do while para o while? No while, se a gente tiver um valor que que seja maior ou igual a 10, ele nem vai entrar aqui. Ele não vai imprimir nenhuma vez, porque ele já vai verificar aqui em cima que o valor não é menor que 10 e ele nem vai entrar nesse bloco de código. Com o do while, a gente sempre tem a garantia de que pelo menos uma vez ele vai passar por aqui, aí ele vai verificar. Então vejam aqui a verificação aqui só no while é no início e no while aqui do while é ao final. Então sempre temos a garantia que ele vai passar pelo menos uma vez e vai verificar. Então se o meu valor é menor que 10, ele já não vai fazer mais nada, vai cair fora porque o valor não é menor do que 10. Nesse caso aqui, ele vai imprimir pelo menos uma vez. Vamos fazer o teste. Se eu colocar aqui, calcular do while e colocar 1, o que vai acontecer? Ambos vão imprimir. Coloquei aqui, 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, vai indo até o 9. Ambos imprimiram corretamente, porque ambos os valores são menores que 10, começou em 1, fez o laço de repetição até chegar no valor 9, porque o 10 não é menor que 10. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, o valor 10 e 10 aqui, o que vai acontecer? Nesse while, ele vai verificar, o valor é 10, 10 é menor que 10? Não é. Então, cai fora daqui, termina a execução.
não vai acontecer nada. Nesse caso aqui, 10. Vai lá, imprime o valor de 10, incrementa 10 e verifica. Esse valor é menor do que 10? Não. Então, cai fora. Mas a diferença é que ele fez a impressão aqui. Vamos testar? Deixa eu dar um F5 aqui. Somente um imprimiu. Para vocês terem certeza que é o while, desculpa, o do while que imprimiu, vamos comentar o while aqui. Continua o 10 aqui, porque do while executou pelo menos uma vez e imprimiu 10. Se eu comentar isso aqui e deixar o while aqui, vazio, porque o while não entrou aqui nenhuma vez, porque ele já verificou. Então, basicamente, essas são as duas diferenças. Então, quando eu preciso que algo execute pelo menos uma vez, vou usar o do while. Se eu não preciso que possa executar nenhuma vez, uso o while. E a terceira estrutura que a gente tem para ver nesta aula é o for. Vamos criar uma função chamada calcular for. Vou passar aqui nenhum parâmetro para ele e vou criar a estrutura for. Var i igual a 0, i menor do que 10, menor ou igual, aliás, menor ou igual a 10, i mais, fazendo incremento. E aí, vamos imprimir esse valor de i, enquanto ele for menor do que i menor ou igual a 10. Aqui, console.i, fechou. Beleza, vamos chamar esse calcular fora aqui. Vamos comentar esses dois aqui para poder ver melhor lá no console. Calcular for, passamos, atualizou. Tenho 0, 1, 2, 3, 4, 9, 10. O que aconteceu aqui? O for, ele é um laço de repetição que ele vai executar enquanto esse valor for menor do que 10. Então, nesse caso, eu tenho uma variável i, que foi declarada, tá? Então, o nome da minha variável i foi declarada, e ela começa em 0. Ela vai ser executada enquanto for menor ou igual a 10. Ou seja, se não for 11 em diante, ele executa. Então, 10, 9, 8, assim por diante, ele executa. E vai fazendo o incremento a cada vez. Então, se a minha variável tem o valor 0, ele vai colocar aqui, imprimir o valor 0. Fez o incremento, passou a ser 1. 1 é menor do que 10? Sim. 2, 3 e assim por diante. Chegou no 10. 10 menor ou igual, ou seja, menor ou igual, então é verdadeiro, continua a impressão. Chegou aqui, passou, imprimiu 10, 11. 11 é menor ou igual a 10? Não, 11 é maior do que 10. Então, parou o bloco de código aqui, não entrou para impressão e terminou de realizar a impressão dos valores. Nesse caso aqui, a gente poderia fazer várias coisas. A gente poderia, por exemplo, ter um array aqui, que a gente vai falar nas próximas aulas, e poderia ter o tamanho dele e imprimir até o tamanho dele, né? Usar a função .length e imprimir até que o valor dele, o tamanho dele fosse o final, percorrer todo o array. Nesse caso aqui, a gente também pode fazer diversas coisas aqui dentro desse bloco de código. Por exemplo, poderia pegar o valor de i e imprimir por 2. Então, cada vez ele ia pegar o valor e imprimir por 2. Se a gente atualizar aqui, 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, chegando a 20, né, que é o último valor. Então, para essa aula, nós temos essas estruturas de repetição, bem simples, um exemplo básico para a gente iniciar no aprendizado desses conceitos. E também nós temos um ponto importante para conhecer, que são as variáveis globais e as variáveis locais. Uma variável global é aquela que é visível no meu sistema. O que acontece? Criei aqui uma variável chamada Felipe. Essa variável, o nome dela é global, poderia ser qualquer nome. Vim aqui, tem um console.log na variável global. Ela vai vir aqui e vai imprimir
Felipe. Beleza, temos uma variável global aqui. A partir do momento que eu crio uma função chamada teste, por exemplo, é uma função chamada teste, criei uma variável chamada local e coloquei aqui teste. Se eu vim aqui e der um console.log e imprimir local, aí eu vou chamar a função aqui embaixo, né, para ela ser executada, chamei a função teste, ela vai ser executada. Está aqui imprimindo a variável global, que tem o valor Felipe, e está aqui imprimindo a variável local, que é teste. Se eu colocar aqui dentro console.log global, o que vai acontecer? Por se tratar de uma variável que está declarada e visível em todo o meu arquivo, eu vou vir aqui, atualizar e ele imprimiu o meu valor da variável global, que é Felipe. Agora, quando eu tenho uma variável local, significa o quê? Que ela só é visível dentro desse conjunto de chaves, ou seja, dentro dessa limitação. Então, uma variável global não está dentro especificamente de um local restrito. Uma variável local ela está dentro de um local restrito. Então, vejam, ela está dentro desses parênteses. A partir do momento que eu tentar imprimir ela fora desses parênteses, então, vou vir aqui chamar a variável local e vou tentar imprimir ela. O que aconteceu? Não imprimiu. Por quê? Essa variável ela é somente visível, está atribuído aqui o valor dela, dentro das chaves, ou seja, dentro dessa função aqui. Ela não está visível fora dessa chave. Já a minha variável global, ela está visível. Se a gente vir aqui, ó, não tem nenhuma definição para a minha variável local aqui fora. Se eu vir aqui, dentro do escopo dela, a variável está definida como string. A global, aqui fora, está definida como string e aqui dentro continua sendo a mesma variável string porque ela está visível. Então, nesse ponto, nós temos os conceitos de variável local e variável global que a gente precisa ter um cuidado na hora de construirmos o nosso código. Para essa aula, então, encerramos os tópicos programados e nos vemos na próxima aula.